Graça e paz. Tudo bem com vocês? Oi, pastorinha linda. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, senhora? Eu tô boa. Tudo bem com vocês, gente? Amém, tudo bem, graças a Deus. Tudo, Glória pastorinha a Deus. lindona. Que bom. Tudo bem, pastorinha? Graça e paz. Amém, Claudinha. Que bom que está tudo bem com você. Amém. Tudo bem, pastorinha? Amém, Júnior Pereira. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, pastorinha, graças a Deus. Amém. Tudo bem, Danilo, pastorinha? Jéssica, já te ouvi. Maravilha. Danila. Amém. A senhora também está bem. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo, pastorinha. Jesus está perguntando para vocês, vocês não estão respondendo. Tá tudo bem com vocês, meninas? Tudo jóia, pastorinha, e com a senhora? Tudo Tudo jóia também. Tá tudo bem com todas vocês? Sim, comigo tá tudo bem, com a senhora. Bia já me respondeu 3 vezes. Jesus está te vendo, Bia. Respondendo 3 vezes que tá tudo bem. Deixa eu ver aqui se tem mais gente. Tá tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, pastorinha? Tudo joinha. Vamos tirar de novo. Glória a Deus. Você já respondeu aí, Lu? Eu não te ouvi. Tá tudo bem? Lu, minha irmã? Já respondi logo no inicinho, falei bem e a senhora? Ai, a senhora tá boa também. Deixa eu ver quem mais aqui que tem aqui que não ouvi. Luciene, você tá tudo bem? Amém. E você, Isabela? Tudo bem? Tudo bem, pastora? E a senhora? A senhora também tá boa? Tia Dorita, não te ouvi, você tá boa? Tá chegando no telefone. Pastorinha, graças a Deus e a senhora. E a dona Eli? Minha filha linda, maravilhosa. Te amo. Também te amo. Arlinda, tudo bem aí em Jequiri? El e Rose, tudo bem? Mariana Menezes. Gabriele, Bibi falou boa noite, tudo bem, Bibi? Já? Amém. Tudo bem, pastorinha? E a senhora? Ô, Nite, e você também? Tudo bem? Graças a Deus, gente. Jennifer está chegando. Vamos então fechar os nossos olhos. Depois eu vou perguntar às demais que chegarem depois como elas estão, porque Jesus quer saber como vocês estão. Amém. Eu já falei para ele também, eu estou bem, graças a Deus. Amém. Feche os seus olhos, vamos para um momento tão especial ao lado da nossa amada Lu, que sempre faz esse louvor para nós aqui de uma forma tão especial, tão maravilhosa. Então, feche os seus olhos e experimente algo novo nesse primeiro momento do culto. Eu só quero já dizer para vocês que Jesus hoje, durante todo o dia, ele falava muito comigo sobre o tanto que ele é seu pai, o tanto que ele é pai para nós. Amém, Jesus. Obrigada. Deixa eu desativar todos aqui agora para nós passarmos para a luta. Amém. Vou desativar o pessoal primeiro para você ficar à vontade. Lu. Amém. Som tá certo?
Então, continue aí com seus olhinhos fechados e com a sua atenção voltada para Jesus. Com seu olhar voltado a Ele. Com teu coração bem rendido a Ele. Ah, Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor é por nós, o nosso amado, aquele que nos remiu, aquele que nos levou de volta ao nosso Pai. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor planejou, por tudo que vocês, trio harmônico e perfeito, executou em nosso favor. E com seu coração rendido, com seu coração grato, agradeça a Ele por esse dia, pela sua vida, pelo cuidado dEle, pelo zelo, pelas pessoas tão importantes, tão queridas, pessoas tão caras que Ele coloca à nossa volta. Nós te agradecemos, Deus, por essa congregação, pelas nossas amigas, mulheres que estão aqui, cada um vivendo seu dia, que pode ter sido fácil, mas também pode não ter sido, pode ter sido um dia difícil, mas não importa, nós estamos aqui juntas, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui caminhando para mais perto de Ti. Obrigada pela vida dos nossos pastores, pela pastorinha que vai entregar essa palavra, pela pessoa que vai entregar essa palavra, se não for ela, que nós somos gratos também. Eu não sei se é ela. E obrigada, Jesus, por cada líder de Filhos de Sião, por cada mulher aqui, por cada família, por cada casa que está aqui sendo representada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor ainda fala comigo, fala com as minhas irmãs, fala a esta congregação. Obrigada porque o Senhor ainda fala para a terra. E o Senhor fala de forma tão coerente, tão linda, tão sublime, anunciando tudo que o Senhor ainda irá fazer, e com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. O Senhor é tão insistente, tão amoroso, muito cuidadoso. Senhor, que vê todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, mas com muito amor. O Senhor nos avisa, o Senhor nos dá alertas incansáveis. Muito obrigada. Obrigada por usar as pessoas, obrigada por usar os pastores, obrigada por usar os líderes. Obrigada, Jesus, por falar conosco no secreto. Obrigada por falar conosco na congregação e no público. Muito obrigada, Deus, pela tua fidelidade, porque o Senhor é mesmo um Deus fiel. O Senhor é um Deus que está sempre pronto a nos carregar. É um Deus que está sempre pronto a caminhar conosco de volta ao lugar original, ao lugar que nós deveríamos ter. Obrigado por tanta paciência, Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigada por me amar. Obrigada por nos amar. Obrigada por nos definir com suas palavras. E para onde nós iríamos, não é? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Obrigada, porque nós vamos seguir com os nossos pés caminhando em direção àquilo que o Senhor tem nos orientado, em direção àquilo que o Senhor tem nos dito, e que nessa noite nosso coração esteja atento ao que o Senhor irá nos falar mais uma vez. E eu quero dizer da sua misericórdia, dizer do quanto o Senhor é amoroso, misericordioso, do quanto o Senhor tem inúmeros adjetivos. Você pode dizer a Ele:
E o que eu quero, Jesus, é me portar com inteligência, com sabedoria no seu caminho que é reto, pois não sabemos quando o Senhor virá, mas que em nós tenha esse desejo em nosso coração, um desejo de quem tem um coração sincero, de quem quer ter a sua casa em ordem, de quem quer ter a sua vida em ordem. Que nós tenhamos essa intenção, esse desejo, que nós possamos caminhar todos os dias em direção a isso. Ah, Jesus, muito, muito, muito obrigado. Você está dizendo a Ele as suas palavras de gratidão? Você está fazendo aí os seus gestos de gratidão a Ele? Você está demonstrando a Ele? Ah, Jesus, que o Senhor contemple o nosso coração. Que o Senhor hoje venha da maneira como o Senhor desejar se apresentar a nós. Que o Senhor venha nos acolher nos seus braços, como sempre fez. Sempre nos recebendo de volta em casa. Sempre nos recebendo de volta. Sempre festejando e ficando feliz com tão pequenos passos e progressos nossos. Como mesmo um pai faz com seu filho. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos ter levado, por ter refeito o caminho que era necessário para isso. Obrigada, Espírito Santo, por se manifestar aqui a nós. E que o Senhor, Espírito Santo, conduza esse culto como o Senhor desejar. E que o Senhor encontre os corações que estão muito sedentos por Ti, muito desejosos. E que cada pessoa sinta a Tua presença, sinta o Seu toque. Que você se manifeste, Deus, a cada um hoje, conforme cada um precise, pois o Senhor tem multiformes jeitos de se expressar. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por cuidar e zelar de cada mulher que está aqui, por cada mulher que está aqui. Que os nossos sentidos estejam atentos a tudo. Que os nossos sentidos estejam atentos. Que nós sejamos muito sensíveis para entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer. Que o Senhor não hesite em nos mostrar, que o Senhor não hesite em falar, ainda que seja para receber correções duras. Obrigada porque o Senhor ainda fala, porque o Senhor é um Deus que fala àqueles que o Senhor ama. Obrigada pelo Teu amor, Jesus. Obrigada pelo Teu amor que não se compara a mais nada, a nenhuma outra coisa, a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro lugar. Muito obrigada, Jesus. Porque o Senhor é o meu Deus amado, querido. Obrigado porque o Senhor se apresenta a mim. Obrigado porque o Senhor me entende, o Senhor me compreende, o Senhor me sinaliza, o Senhor me corrige. Obrigado, Deus, porque o Senhor caminha comigo. O Senhor caminha muitas milhas comigo. Muito obrigada. E o Senhor nunca me deixa sozinha. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Obrigada por me olhar com tanto amor, por me definir. Por me definir com as suas palavras, Jesus.
troca receber afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Que eu não tenho nada sem teu amor. Nada mais me importa, só o teu amor. Me encontrou, sarou minhas feridas e me trouxe de volta pra casa, de volta pros seus braços de amor. Eu só tenho você, Espírito Santo. Eu só tenho você. Eu só tenho você. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, eu tenho você.
faltava eu perceber. Só faltava Que essa presença seja percebida aí na sua casa, onde você está, todos os dias, aonde você estiver. E obrigada, Deus, porque nós temos o Senhor. E essa certeza nos faz caminhar em direção ao Senhor mais e mais, mais e mais, até que um dia, de fato, seremos tomados por Ti. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir Jesus, dizendo obrigada, com seu coração cheio de gratidão. Vamos receber a pastorinha. às vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Quem não disse se está tudo bem ainda, aproveita esse momento para dizer se está tudo bem. Escreve aí no chat para nós. Amém, Rogéria? Que bom que você está bem. Fico muito feliz. Amém, Gra. Ingrid. Amém. Glória a Deus. Jennifer. Silvana e Ariadne. Amém. Fran, Arlinda. Abel e a Rose estão bem. Glória a Deus. Amém. Amém. Pessoal, meninas, que louvor maravilhoso. Eu não conhecia essa canção não, gente. Maravilhosa essa canção. Muito maravilhosa. Nós estamos no mês de setembro. Amém, Vanessa? Que bom que você está bem. Eu vi aqui agora. É porque agora eu já tirei do chat, aí eu não consigo ver todas, mas eu vi Vanessa. Amém. Essa música é bonita, gente. Linda essa canção, né? Glória a Deus. Nesse mês de setembro, nós estamos ligados e ligadas a uma pergunta. Como está a nossa saúde mental? E é um mês muito especial para falarmos com Jesus todos os dias. Que nós queremos manter a nossa mente sã, sóbria e estável. E que nós faríamos, foi o que a gente disse aqui desde a primeira terça, e que nós faríamos toda a nossa parte para que isso acontecesse. E hoje eu quero começar falando com vocês algo que Jesus trouxe ao meu coração, agorinha à tarde. Ele me lembrou que eu sempre falo que ele é a água, que ele é a palavra, e ele é, né? Ele é a água que limpa, que purifica. E eu estava lembrando disso porque faz tempo que eu não falo essas coisas, porque Jesus, ele andou mudando muito a direção de como a pregação iria acontecer, e essas questões a gente costumava falar naquelas palavras, a gente falava aquelas palavronas, né? De textos grandes, e aí a gente falava muito sobre isso, e acabou que agora ficou tudo tão diferente, mas hoje ele lembrou que ele é a água, e ele me lembrou disso. Eu estava estudando algo, e ele falou, tá vendo? Então eu quero começar falando com vocês hoje, igual eu sempre disse que a água era tão importante para nós, que essa água espiritual, a palavra, era tão importante na nossa vida, e até falamos também várias vezes fisicamente que o nosso corpo ele é 70% água, e que nós não sobreviveríamos sem a água.
E hoje eu quero falar com vocês no Setembro Amarelo sobre a água na sua cabeça. O que nós temos de água na cabeça? Nessa cabecinha, nesse cérebro, nesse algo tão perfeito que Jesus fez. E quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente se prostra para adorar e dizer que Ele é perfeito. Ele é muito perfeito. Então, eu queria falar sobre a água na sua cabeça. Você sabia que você tem água na cabeça? Sabia, gente? Quem sabia, põe aí. Sim, eu já sabia. Põe no chat. Eu sabia que a gente tem um pouco de água na cabeça. Sabia? Não. Ok. Sim, sabia. Sim, eu já sabia. Não sabia. Amém. Tem muita gente aqui que já sabia. Vocês são dessas, hein, gente? Nunca falou nada pra gente. Fico chocada. Olha só. Nós temos água na cabeça. Isso é muito legal. E nós precisamos cuidar da nossa cabecinha com muito carinho, principalmente no Setembro Amarelo. Tem água na cabeça e tem função a água na cabeça. É muito legal, é muito lindo. Nós, quando nós pensamos sobre a nossa cabecinha, sobre a nossa mente, a gente nem imagina tantas coisas que acontecem no físico, gente. No nosso cérebro mesmo, nas coisas físicas que estão aqui dentro, que acontecem para nós darmos as nossas inúmeras respostas rápidas e comportamentos de tudo aquilo que nós somos estimulados a dar. Nós não sabemos como acontecem as coisas tão rapidamente para nós darmos as nossas muitas respostas, através da linguagem e através do nosso comportamento. Esses detalhes são coisas admiráveis. E entender algo, apenas um algo de toda essa complexidade, é imediatamente um momento que você não consegue, você quer parar para dar glória a Deus e para dizer para Ele como o Senhor é grande. E para contemplar a grandeza desse Deus na nossa vida, na nossa constituição, na nossa formação tão detalhada e tão especial. Só a mente maravilhosa de Deus para fazer coisas assim. E sobre a mente, quanto mais aprendemos, mais nós nos rendemos aos seus pés. Então, de forma bem simples, eu quero só passar algo para você que Jesus quer que eu passe, a respeito da água que tem na sua cabeça. Existe um líquido no nosso cérebro chamado líquor. E esse líquido, ele está em um espaço chamado subaracnoide, entre as 3 meninges que nós temos, as 3 membranas que nós temos aqui na cabeça, que vai proteger alguma outra coisinha que está dentro do nosso cérebro, para não ficar entrando em muito detalhe. Mas para esse líquido que está aqui dentro, ele tem uma função. Esse líquor que está dentro da nossa cabeça, ele tem uma função. E ele, primeira coisa que eu queria te lembrar é que ele é chamado água do cérebro. Diga assim, água do cérebro. Não sou eu que inventei. A ciência diz que o líquor chama-se água do cérebro. Aí eu não aguento. E a função dessa água do cérebro é proteger para que tudo ocorra completamente bem no funcionamento mecânico do nosso cérebro, no funcionamento bioquímico do nosso cérebro, para que tudo aconteça e que a nossa cabeça também fique nutritiva e que esteja imunizada de todas as coisas que poderiam acontecer ali. Olha o quanto esse tal líquor ou água do cérebro é importante. Para isso acontecer assim na nossa mente, na nossa cabecinha, esse líquor ou a água do cérebro, ele tem que cumprir as suas funções. E para ele cumprir essas funções, essa tal água, ela tem que ser igual à água que você conhece, a nossa água. Ela tem que ser incolor, inodoro e insípido. Tem que ter essas 3 características, essa água, para ela ser uma água boa. Se essa água for diferente disso, ela não funciona. E todos os dias, quando tudo está perfeitamente funcionando na nossa cabecinha, nós temos ali no nosso cérebro 500 ml de água. Todos os dias o nosso cérebro produz
500 ml de água, dessa água do cérebro. E essa água, ela vai limpando todos os dias, ela vai limpar muitos detalhes da nossa cabecinha. A função dela é essa também, e fazer tudo que ela tem que fazer ali. E essa água, depois de cumprir a sua função, vai acontecer o seguinte: 150 ml dessa água vai ficar na nossa cabecinha. E 350 ml dessa água vai ser descartado pelo sangue, pela urina e pelas fezes. Elas precisam ser eliminadas, essas 350 ml de água. E os 150 tem um lugarzinho muito especial para eles ali no nosso cérebro, um local muito especial, que eles ficam ali o dia todo guardadinho. Tudo muito perfeito, como só o nosso Jesus podia fazer. Então, quando tudo funciona bem, produzimos 500 ml da água do cérebro, que tem que ser muito limpinha, tudo perfeita. Ela faz o trabalho dela e tem um resto de água que vai ter que ser jogado fora depois da limpeza. E só uma parte retida. Então, tem muita coisa a pensar sobre isso aí. Mas tem duas coisas que Jesus quer que você pense hoje, no Setembro Amarelo, sobre a água, que também precisa estar na sua cabeça. E ele é a água, lembra, gente? Ele é a água, ele é essa água maravilhosa. E a nossa cabeça, então, precisa de água. Para quê? Para se manter funcionando perfeitamente. E se você não enche a sua cabeça com essa água, ela não vai funcionar perfeitamente. Segunda coisa, a nossa cabeça precisa permitir que essa água lave, que ela limpe. E a água que precisa ser descartada, deve ser descartada. Porque se essa água que é suja, depois de ter limpado os pensamentos, as nossas convicções, de ter voltado e limpado aquelas coisas que são da sua cabeça e não da originalidade de Deus e nem do propósito de Deus para a sua vida, essas coisas você tem que permitir que a água lave e deixe ser descartado. Porque se você não deixar ser descartado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser aquela pessoa que vai dizer assim: nossa, tô com a cabeça cheia. Quem já ouviu essa expressão? Não, minha cabeça tá cheia. Talvez esteja cheia de água que já era para ser descartada. Senão você vai ficar com a cabeça cheia. E no físico, quando a água não é descartada, o que acontece? Nós temos uma doença, uma das doenças que chama hidrocefalia. É quando você vai ver que a criança vai ficando com aquele cabeça bem grande, porque a água que tinha que ser eliminada não foi. E quantas vezes nós estamos com a cabeça cheia? Porque nós não permitimos que o Senhor renove os nossos pensamentos, que o Senhor tire essa forma de pensar inflexível nossa, e é por isso que a gente está sempre com a cabeça cheia, funcionando, e interpretando, e falando, e fazendo tantos caminhos, tantas sinapses que nós nem somos convidadas a fazer. Às vezes nós estamos com a cabeça cheia porque não permitimos a água lavar a nossa mente como deveria. E volto a dizer que Paulo tem razão sempre quando ele diz: sejam renovadas, transformadas pela renovação dessa mente. Paulo sabia o que estava falando. Será que Paulo sabia essas coisas? Eu acredito que ele sabia. E eu entendo que quero que você também entenda que a nossa conversa de hoje, que é também todas as palavras que são pregadas, que você entenda que é uma água que tem que limpar coisas que estão aqui. Essas coisas são sinapses, são coisas que caminhos. Quem fez o autoconhecimento 3 sabe disso. Conexões que já eram para ter sido cortadas, formas de pensar que são suas e não de Deus. Isso tudo faz a gente ficar com a cabeça cheia. E talvez você veio para esse culto hoje com a cabeça cheia. Deixa Jesus limpar, deixa a água passar e purificar os seus pensamentos, a sua forma de agir e de raciocinar a respeito de Deus, a respeito do outro, a respeito de tudo na sua vida. Todas as pregações têm a função de limpar a nossa cabeça. E lembre-se hoje que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Pai que te conhece, que não erra na sua interpretação sobre você, como a Lu disse na ministração, que nos trata com tanto amor, que nos define também.
sem erros. Às vezes as pessoas nos definem com muitos erros. A margem de erro é grande, mas Deus não. Esse Pai não. Ele nos define como realmente nós somos e nos mostra o que nós precisamos ajustar para estarmos exatamente como Ele sonhou para nós. Um Pai que nos define e nos interpreta sem erros, como disse a Lu, que anda milhas, muitas milhas conosco. Graças a Deus por isso, e é assim que Ele quer fazer por cada quadradinho que está aqui. Ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos mais próximos, mais íntimos, que aproveitam exatamente tudo que o Pai tem a oferecer. Mas Ele quer oferecer isso a todas nós. Ele quer andar muitas milhas com todas vocês, comigo, com vocês, com a Lu, com todo mundo. Porque Jesus, Ele veio para isso, Ele quer viver e vivenciar com você as muitas milhas. Aleluia! Ele é assim com aquelas que desejam Ele, com aquelas que têm anseio, e aqueles que temos homens aqui, aqueles que realmente o desejam. Ele quer ser assim com você. Ele te define como um pai que te criou, que realmente sabe dos seus detalhes. Mas como disse a canção tão linda, às vezes nós não estamos percebendo. Nós precisamos perceber esses detalhes, perceber a presença dele. A música disse, só faltava eu perceber. E quantas vezes nós não percebemos a cabeça cheia e nós não conseguimos perceber essa presença tão doce, tão amável perto de nós. E eu me alegro porque quando a Lu estava ministrando, eu ouvindo essa canção, eu falei, Jesus, o Senhor, além de andar muitas milhas e fazer percebido, o Senhor ainda coloca cada tipo de gente boa perto da gente. Cada pessoa maravilhosa perto da gente, que não tem como não perceber você. Se não perceber no espiritual, você vai perceber no físico, porque não é comum. São coisas lindas que Deus usa outras pessoas para fazer por nós, como se fosse Ele fazendo. Isso é incrivelmente maravilhoso para mim. Precisamos percebê-lo, porque senão não adianta. Não adianta Ele estar e nós não percebermos. Que você tenha um olhar para perceber quantas pessoas, lembrando da palavra de ontem, hein, gente? Quantas pessoas, quantas? Desse quadrado aqui, quantas pessoas? Eu posso falar aqui da maioria, quantas vezes vocês fizeram algo por mim, como o próprio Jesus faria por mim? Quantas pessoas, quantas de vocês? Eu percebo Jesus em muitas de vocês. Em muitas. E não só nas minhas preferências. A gente sempre tem preferência, né, gente? Isso é comum, isso é normal. Existe isso e vai sempre existir. Mas eu consigo perceber Jesus em muitas de vocês, muitas. E eu posso falar. Sábado eu recebi um abraço. Foi sábado? Foi sábado. Aqui na minha casa, do Pedro, eu fiz uma reunião com a liderança de frente, uma reunião muito complicada para mim. E aí, quando acabou essa reunião, eu estava assim, meio bastante chorosa, e aí o Pedro veio, gente, tinha que ter filmado. Filmado está no meu coração. E ele me abraçou, eu falei, não é o Pedro. E aí ele colocou minha cabeça assim no peito dele e disse, chora, pode chorar. Eu falei, não é o Pedro Henrique. Eu estou vendo Jesus usando um ombro aqui, como ele já fez muitas vezes com o pastor, e às vezes faz muito com o Júnior também, muitas vezes. E aí eu falei, nosso Pai, como o Senhor é real. Gente, mas o Pedro parece que ele cresceu, que ele não era ele. Porque assim, eu estou acostumada a abraçar o Pedro. Mas não, parecia que era algo muito grande que me abraçava e eu me entreguei naquele abraço, foi muito gostoso. Como não percebê-lo através das pessoas lindas que Jesus coloca perto de nós, principalmente os da nossa casa. É muito lindo, é muito especial. Obrigada, Jesus, pelas muitas pessoas em que eu posso perceber você.
e que todas nós possamos permitir que Jesus seja percebido em nós por todos que estiverem perto de nós. Afinal, esse é o nosso ano do Curadas para Curar. E como eu disse a vocês, nós estamos nesse sentido no Setembro Amarelo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. 3 João 1, verso 2. João está falando de coisas da cabeça aqui. E nós fizemos uma introdução na primeira semana, falamos sobre autorresponsabilidade, falamos sobre gratidão, mas não na profundidade que eu ouvi ontem. Na semana passada nós falamos de algumas coisas que Jesus vem falando conosco desde o início do ano, sobre o nosso ano, sobre a unicidade e sobre a ressignificação. E hoje, algumas pequenas lembranças e nuances desse ano também, e também a capacidade de amar ao próximo e de perdoar. Então, vamos começar com as lembranças do ano? Então, Jesus manda lembrar vocês o seguinte: tem pessoas que você convive e você diz, gente, eu não fiz nada para essa pessoa para estar me dando essa patada, como fulano ou como fulana é grossa. E eu queria te lembrar daquilo que Deus nos falou naquele culto. Isso não é sobre você, é sobre essa pessoa. Isso não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa que está fazendo, com as muitas sinapses que tem no cérebro dela ou dele, que faz te responder dessa maneira e te tratar assim, dessa forma tão delicada, tão chata, que afasta, que distancia umas pessoas das outras. E isso não é sobre você, mas sobre a pessoa que emocionalmente só tem uma única arma, a autodefesa. Por quê? Porque ela está ferida. E quem já está curado, por exemplo, tem outras armas, como nós estudamos naquele culto: amor, conhecimento, inspiração e a bendita, maravilhosa empatia, ou como a Bíblia chama, de compaixão. E também nesse culto Jesus nos lembrou que cada um só pode dar o que tem. E quando alguém só dá grosseria, é porque essa pessoa só tem dentro dela exatamente isso. Porque os nossos comportamentos, aquilo que está aqui cheio o coração é o que a boca fala, é o que o dedo escreve, é o que o comportamento denota para nós e para todos que estão perto de nós. Ver que quem está ferido sempre fere. Essa pessoa que pensa às vezes que é muito ferida, mas às vezes é essa pessoa que fere a todo mundo. Por quê? Porque não trabalhou as suas feridas emocionais. E para se defender e para se justificar, vem ferindo muitas pessoas. É sempre forte e sempre ofensivo. Todas as pessoas que não estão curadas são fortes e muito ofensivas, mas essa é a única arma que a pessoa ferida tem, a autodefesa, a justificativa. Ninguém feliz fere. Vocês estão lembradas desse culto, gente? Dessa palavra? Ninguém feliz fere, ninguém feliz perturba a vida de ninguém. Esse é o primeiro entendimento que nós tivemos naquele dia. Falar de feridas e de cura dessas feridas. E ali nós refletimos que existirão feridas e nós precisamos aprender com as nossas feridas, aprender a lidar com isso e aprendermos quando entendermos o quanto as feridas nos são úteis e não o contrário. E que nós também pudéssemos lembrar hoje que nós gostamos muito mesmo é dos beijos e dos abraços. E às vezes nós não estamos percebendo. E hoje à tarde Jesus também falou muito quando eu reli essa parte que já estava aqui para falar, que às vezes o seu não reconhecimento, o meu não reconhecimento das pessoas que verdadeiramente nos amam e estão desejosos, estão sempre com os olhos voltados para nós com tanto amor, pode estar travando coisas na nossa própria vida. Tá certo, gente? Pense sobre isso. Às vezes nós não queremos dar aquilo que nós temos que dar para alguém, reconhecer o que nós temos que reconhecer para alguém que é devido, e isso pode estar travando muito a nossa vida, emocionalmente, mentalmente, e isso reflete em todas as nossas áreas da vida, em todas as nossas áreas da vida.
Então, que nós queremos muitos beijos e abraços, gente, mas Deus, ele nos dá sempre aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Pai nenhum que ama realmente o filho, mãe nenhuma que ama realmente o filho, faz diferente. Se o pai ou a mãe tapeia o filho, são pais e mães que não amam seus filhos. Detalhe importante, não são nos dias ensolarados que você cresce. Não são. Nós crescemos nos dias difíceis da nossa vida. Aí nós crescemos. As feridas, elas nos amadurecem e nos trazem experiências, nos ensinam. Descobrimos quem nós somos quando as feridas acontecem. Eu estava contando também essa semana passada, não sei se foi passada ou retrasada, nós estamos fazendo um trabalho no tanque de Bethesda muito efetivo, muito próximo dos meninos e das meninas, tem sido muito especial. Toda vez que eu vou lá, eu aprendo muito com os meninos, e é muita coisa boa que vai surgindo ali daquelas conversas, e para falar a verdade, é um dos lugares que eu mais gosto de estar para ministrar. E fazer o que eu faço ali é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu estava contando para eles que eu vinha no caminho e tinha acontecido algo. A telefone de pastor é uma bênção, né, gente? Cada notícia que chega assim, pá, chegou mais uma, pá, outra, mais uma, pá. Aí, entre essas muitas notícias, teve uma notícia que me incomodou profundamente, profundamente. E quando você entende o que é autoconhecimento, que é uma coisa que acontece diário, você tem uma mania boa, e essa mania boa é assim, peraí, por que eu estou me incomodando tanto com essa situação? Você lembra, Érica, que eu falei com você? Você estava no carro. Por que eu estou me incomodando tanto com essa situação? Eu falei com a Érica, com o pastor, eu falei, não entendo, eu não estou me entendendo. Será que eu estou com alguma coisa estranha dentro de mim que eu preciso identificar? E eu desci ali para fazer aquele negócio, estava chegando no tanque, eu falei, nossa, que coisa estranha isso em mim, não gostei. Então, você acaba se tornando uma pessoa irrepreensível. É isso que o autoconhecimento produz na nossa vida. Uma análise sobre você, não sobre o outro. Esquece o outro, porque as nossas interpretações sobre o outro geralmente são muito, muito equivocadas. E se a gente resolve abrir a boca para falar, piora, porque vai só 1 quilômetro a mais de distância, outro quilômetro a mais de distância, porque às vezes a distância ela é a segurança que nós temos com algumas pessoas, o que é muito chato. Então, eu falava ali comigo mesma, por que eu estou sentindo isso? Assim, pensa numa situação besta, e você ficar ali, você faz esse exercício, porque isso é bom para sua mente. Você geralmente, quando se incomoda com algo, pergunta por que você está se incomodando tanto, e às vezes nem tem importância nenhuma para você aquilo. Por que você se incomoda então? Será que não tem importância ou tem importância demais? Ou você não está conseguindo entender o que está acontecendo? Isso é autoconhecimento, isso é o que a Bíblia chama de ser irrepreensível. E é um conselho de hoje também, dentro do recapitulando do ano. Pare sempre, lembre-se do autoconhecimento. Até o fim do ano nós vamos ter mais um autoconhecimento. Faça sua matrícula de novo. Faça sua matrícula de novo, para você pensar mais em coisas novas que nós vamos trazer para vocês. Então, é nesses dias não muito felizes que a gente amadurece, pessoal. Talvez você está aí com essa cara aí para mim na tela. Hoje a palavra não é tão rapidinha quanto as outras. Ai, você está aí assim pensando na vida, na morte da bezerra. Quantas bezerras morreram? Olha, deixa eu falar para você. É nesse tempo que você vai crescer, mas é nesse tempo que você precisa se analisar e escrever coisas sobre você. Coloque essas coisas no papel para você mesmo esquecer. Ah, e se eu morrer? Se você morrer, deixa o pessoal ler, ué. Quem achar vai ler, dá glória a Deus. E se não gostar, você já morreu mesmo? Olha que bênção. Então, você não precisa preocupar com esse detalhe. Então, as pessoas descobrem quem elas são nos momentos de crise.
Mas você tem que estar atenta para você na crise e não para o outro. Senão você não aprende e não cresce. A Bíblia diz também, eu amo essa palavra aqui, ó, provérbios é provérbios, hein, gente? Nós estamos quase acabando os provérbios do nosso devocional. Mas eu falei, eu vou voltar, porque eu acho que eu ainda acho uns trem aqui para a gente fazer devocional. Não vai acabar tão fácil provérbios. Provérbios 27:6 diz assim, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O inimigo dá para nós o que a gente quer. O quê? Beijos e abraços. Você é muito top. Aí, eu vou chamar o inimigo aqui de bajulador, tá? Nossa, você é muito top. Tudo que você faz é muito bom. Se você vai fazer o futuro do pretérito, fica de olho no que eu vou falar, num momento em que você reage mal porque não está preparado e quando você reage bem porque você está preparada. E aí lá eu vou falar para você, se você reage bem quando você está preparada, nem dá para bater palmo para você. Porque a gente tem que aprender a reagir bem quando nós não estamos preparadas. Futuro do pretérito, gente, se você não fez sua inscrição, você precisa fazer. Pensa numa coisa que vai servir para sua vida em todas as áreas. E amanhã, lá na frente, quando você ficar muito grande, grande com Jesus, né? Daquele jeito, crescer, voar, e que você tiver encontro aí com grandes nomes do Brasil, do desenvolvimento pessoal, você vai ouvir exatamente isso que você vai ouvir no futuro do pretérito por R$50. E aí você vai falar, nossa, já sabia disso, mas legal, acrescentou mais alguma coisinha. Então, investe em você, para você aprender essas coisas. O inimigo bajulador nos dá sempre um beijinho. Fulana, deixa eu te falar, não fica triste assim, não. Você fez essa grosseria aí com fulano que você não devia, até hoje não pediu perdão, mas não tem problema, não. Você é humana, você tem as suas fraquezas. Não, você estava num dia ruim. Isso é conversa de bajulador. Porque no dia ruim ou no dia bom, se você não tem nada para acrescentar, fecha a sua boca. Mas não maltrate ninguém e nem seja grosseiro com ninguém. Diga, hoje eu não estou boa para conversar. Ou, eu não quero falar sobre isso hoje. Ou, nem está valendo a pena comentar. Porque se você falar, você pode ferir quem vai te ouvir, que não tem nada a ver com o assunto, e é melhor nada, boca fechada nunca entra mosquito. Então, o bajulador, ele te dá beijos e abraços, mas o seu amigo não. Seu amigo vai fazer igual a Érica e o pastor fizeram lá no carro. É bom analisar, pastorinha, porque é estranho mesmo, né? Não foi assim, Érica, que a gente desceu do carro? Realmente a senhora está estranha pensando isso mesmo. Porque bajulador só sabe dar tapa nas nossas costas, mas amigo não. Amigo faz a gente enxergar a real. Amigo de verdade fala com a gente o que a gente está precisando de ouvir, de ver, que de jeito nenhum, porque às vezes parece que a gente está com uma viseira assim ou assim. A gente acha que está agindo certo com um lado e está agindo totalmente errado com o outro e achando que está tudo jóia. Nós somos assim. É nosso, é humano. Mas que nós não encontremos mais bajuladores na nossa vida, mas amigos leais. Que por vezes tem que nos ferir a ferida de Deus. Para dizer, observa mesmo, pastorinha, porque realmente não faz sentido. Foi assim que a Érica falou para mim. Foi assim que o pastor falou comigo, não, bem, nada a ver, pela mãe do guarda. Mas e se eu não falasse? Nós temos que contar os nossos segredos para as pessoas confiáveis e dizer, nossa, hoje eu estou sentindo tal coisa e tal coisa. Conta para os seus pessoas, com seus amigos de confiança e deixa eles falarem com você o que você precisa ouvir. Isso é ser curada para curar. Isso é autoconhecimento. E naquela ocasião nós falamos de Jacó, vocês se lembram? Foi na briga com o anjo que ele teve a autoridade. Foi na briga com o anjo que ele acelerou os processos na vida dele. Foi na briga com o anjo que ele mostrou para o mundo inteiro quem ele era. Então, se hoje você veio para esse culto e está meio cabisbaixa, seu dia não foi bom, tem gente enferma na família, né? Tem confusão desnecessária na família. Esquece isso, porque nesse tempo você vai crescer. E agora, coloque tudo aqui que você tem nesse culto, ouça tudo que Deus está falando com você e deixa essa água que já começou a jorrar,
e limpando o seu pensamento e limpando essas coisas que precisam ser desfeitas no seu cérebro, nessa forma de pensar inflexível. E agora, entrando no nosso último dia de Setembro Amarelo, vamos falar sobre a capacidade de amar o próximo. E aí, nada do que eu vou falar eu já falei. É muito legal isso aqui. O amor, gente, ele pode ser aprendido. O amor pode ser aprendido a partir do momento que nós compreendemos o entendimento de Deus, o divino entendimento sobre o assunto amor. A maior dificuldade que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje é a falta de amor. Eu falei sociedade porque eu estou boazinha, mas a dificuldade maior que nós enfrentamos na igreja hoje, na nossa congregação hoje, é a falta de amor, a falta da prática desse amor. Porque, na verdade, nós amamos as coisas e o dinheiro e nós gostamos mesmo é de usar as pessoas para nosso benefício próprio e depois nós descartamos como se fosse algo desprezível e que eu possa jogar no lixo. É bem assim que nós fazemos. Em Marcos 12, por exemplo, né? Infelizmente, para quem pensa assim, tem 2 mandamentos. De 603 sobraram 2. Amor na vertical e amor na horizontal. Ame na vertical e ame na horizontal. E terás cumprido todo o mandamento. O mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O mundo só vai acreditar, a sua família só vai se converter o dia que ela perceber que entre vocês que são crentes não tem demandas desnecessárias. Acontece de ter na família um grupo que é crente, não é assim? E um outro grupo que não é. Mas as pessoas da outra parte só vão entender que Jesus é verdadeiro mesmo o dia que eles perceberem que vocês vivem em paz. Entendeu? Porque enquanto você apresenta demanda com gente da sua casa, não tem como. Com gente que é da mesma fé que você, não tem como, gente. Fica ruim. Fica muito ruim de alguém saber que Jesus é verdadeiro na sua vida. Não adianta, nem eu vou morrer dizendo, não adianta. Não adianta porque Jesus não é esse Jesus de contenda. Jesus é Jesus de paz, de evitar coisas que nós sabemos que temos que evitar, de falar, não falar o que nós sabemos que não pode ser falado, que fica ruim para alguém. Isso sim é Jesus na vida das pessoas. Enquanto houver demanda entre família, demandas familiares, o resto da família jamais vai converter. Porque você senta para falar mal dos da sua casa. Você senta para criticar sua mãe, seu pai, sua irmã, seus irmãos, com outras pessoas que não são da sua família. Então, como é que Jesus vai aparecer nesse lugar? É muito difícil. É por isso que as famílias não vão se converter tão facilmente. Porque entre os que são crentes, não existe paz. E não existe amor. O mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Queremos amar, gente. Aí você vai falar, não, mas eu quero amar, sim. É porque é muito difícil amar fulano. Não, às vezes é difícil amar você e eu. Entendeu? É que a gente acha difícil amar o outro, né? Mas a gente não sabe o tanto que a gente é difícil ser amado. Porque está faltando autoconhecimento para pensar. Por que nunca dá certo isso com tal pessoa? Não é assim? Glória a Deus, que bom que vocês estão entendendo. Nós precisamos amar por detrás da capa. A gente quer amar, mas a gente quer amar com amor possessivo. A gente quer amar controlando o outro, querendo que o outro seja exatamente o que a gente quer que o outro seja. E isso não é amor. Amor é quando eu dou espaço para a pessoa ser quem ela é. Eu não obrigo a pessoa a ser o que eu não quero.
o que eu quero. Eu deixo a pessoa ser livre para me amar do jeito que ela dá conta de me amar. Esse amor possessivo não é amor, gente. Isso tem outro nome, porque o amor de verdade é o de Jesus, o que ele nos ensinou. Ele nos ensinou a reconhecer e a valorizar o outro como o outro é. Ele nos ensinou, não, então eu não reconheço, eu não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu esposo. Pois é, então pensasse antes de casar, porque você tem que aprender a gostar, a amar e valorizar o outro ou a outra como ele é. Mas esse amigo, mas essa amiga, é como o outro é, porque o amor reconhece assim, senta, aí tá ali, louva, bonito, que glória, que aleluia. A gente vai pro culto e aí as lágrimas descem, e o poder de Deus, e o amor da vertical, mas você não consegue perceber nem quem tá do seu lado. Você não consegue perceber que tem gente do seu lado nesse quadrado que possa estar vivendo o pior dia e fase da sua vida. Não acho assim, mas a vida não é sua. Quem sabe se tá ruim ou não é a própria pessoa. Sabe o que está acontecendo? Cabeça cheia. Cheia dos nossos próprios pensamentos e ausente de amor. Porque o que é ruim para mim pode ser bom para você. O que é muito difícil para mim, você pode tirar de letra. Mas tem coisas que você não dá conta de fazer e eu faço com o pé nas costas. Então, nós somos pessoas diferentes. E nós sentamos, louvamos bonito, somos cheios de Deus, batemos palmas, damos glória a Deus. Falamos em várias línguas, enquanto Jesus só está querendo que você segure a sua. Segure a língua, que Jesus fica muito mais satisfeito com você. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa, porque isso pode estar longe do que é amar. E qual é a beleza de um culto? Eu quero te fazer uma pergunta. Onde você não reconhece a pessoa que está do seu lado. Pergunta para Jesus. Jesus, aonde está a beleza de um culto onde eu não olho para quem está do meu lado? Como o Senhor se sente sobre isso? Qual é o seu rosto? Há sorriso em seus lábios? Ou terei que cantar Pedro? Ainda que doa em mim, eu tenho que olhar para quem está do meu lado. Porque às vezes olhar para quem está do lado dói em algumas pessoas. E que seja assim, então, que você sangre. Mas dê uma olhadinha para a direita e também para a esquerda. Talvez o seu mundo não se resuma a este mundinho, mas existe um mundo ao seu redor, que são as pessoas que estão aí nesse quadradinho. Existe um mundo de gente precisando. Precisamos aprender a amar por detrás da capa. Nós somos do tipo que abandonamos, nós somos do tipo, muitas vezes, que não nos cuidamos, que nós não choramos uns com os outros, não queremos conhecer nem um pouco mais do outro. É igual aquela história, eu ouvi uma história muito legal, de um pastor contando, eu achei isso assim, tremendo, tremendo. Na igreja dele, tinha uma irmã, parece que ela tinha sido programada para ser treteira. Já viu isso? Conhece gente assim? Fala, nossa, parece que no DNA da pessoa já veio a treta. A irmã parecia que era programada para ser treteira. Aí o pastor, já conhecendo a peça, aquela coisa toda, ou pensando que conhecia a peça, que lição, hein? Foi na casa da irmã. Chegou lá, gente, a irmã fez um banquete para receber aquele pastor. Pensa numa mesa top das galáxias. E o pastor, confessando entre pastores, assustou com aquela mesa. E aí, comendo, conversando com aquela irmã, conversa vai, conversa vem, a irmã começa a falar, a irmã treteira, começa a falar da sua história de vida. E 3 coisinhas que eu me lembro que tinha na história de vida dessa irmã. Abandono, abuso, desprezo da família. A irmã era aquela irmã que é aquela pessoa que é excluída viva da família, que nós conversamos lá no Conversando com a Nossa História. Lembra, gente? Essa irmã treteira era essa irmã. E o pastor começou a conversar com a história dessa irmã. E quando ele começou a conversar com a história da irmã,
tudo mudou. O olhar que ele tinha da irmã, que era programada para ser treteira, ele volta dessa visita dizendo: eu preciso conversar mais com a história dos meus membros, das minhas ovelhas. Eu preciso conversar antes de medir, antes de dizer que ela era treteira, eu descubro que ela precisava ser amada e que eu estava amando pouco. E às vezes isso acontece conosco, gente. Acontece conosco, pastores, e acontece conosco entre nós. E é muito importante pensar sobre isso. As pessoas, pessoas precisam de pessoas. Coloca isso na sua cabeça. Pessoas precisam de pessoas. Pare de medir as pessoas. Pare. Igreja não é lugar de pessoas tratarem pessoas de qualquer maneira. Congregação é lugar de nós convivermos bem com as diferenças e respeitar, pela mãe do guarda, a opinião do outro. E respeitar que o outro não é obrigado a pensar como nós pensamos. E entender que um vai afiando o outro, mas é sem ferir. Não colocou um ferindo o outro. Afiar não é ferir. É um afiando o outro com tanta sutileza que o outro percebe que precisa melhorar naquilo. E não de forma agressiva, grosseira, que venha ferir. Igreja, congregação é lugar de nós convivermos assim, se é que nós amamos Jesus, gente. Se é que nós não queremos atrasar a agenda dele. Se é. Porque o contrário disso é atraso de agenda de Jesus. O contrário disso é não viver Jesus. Porque nós vamos ter que rasgar essa Bíblia. Porque a Bíblia não nos ensina essas coisas. Quando nós falamos da nossa capacidade de amar, eu comecei dizendo, você pode aprender a amar. Talvez você não ame do jeito que precisa, mas você pode aprender, mas você tem que querer, né? Você tem que desejar. Então, Setembro Amarelo, quer melhorar a sua mente? Comece a amar as pessoas. Comece a conviver com as diferenças que a gente chama de alteridade de forma menos complicada e mais tranquila. É necessário a gente pensar que nós estamos nessa congregação, todas nós sem exceção, as 38 que estão presentes, que me inclui, para sermos amadas umas pelas outras e não para transformar o outro em uma cópia de nós. Ah, pastora, mas semelhante que cola com semelhante. Sim, isso sempre vai ser assim. Você não vai ver ninguém junto que não tenha semelhança. Normal. Mas isso não impede o que eu estou dizendo aqui, não. Você tem que aprender que mesmo o outro que tem algumas coisas que pareçam com você, não é igual a você. E se você quiser que essa pessoa se torne você, você não precisa de ninguém. Você é narcísica. Você quer uma outra você. Então, você pode ficar com o espelho. É isso que nós precisamos entender, porque isso não é amor. Isso é outro nome. Tem vários nomes. Lembrar que cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse quadrado... Por que eu estou falando sobre as pessoas que estão nesse quadrado, pastor? Por que você está insistindo nisso hoje? Porque se você não lembra, semana passada Deus nos lembrou disso também. Ele falou que enquanto não houver uma unidade entre nós, não vai haver vitória. Então, essas pessoas que estão nesse quadrado, com seus defeitos e qualidades, cada um tem um traço de personalidade, cada uma aqui tem uma diferença de você. Aquilo que não te ofende, me magoa. Vou repetir. Aquilo que não te ofende pode me magoar. Aquilo que te alegra, que você fica saltando, glorificando, talvez não altere nada para mim, mas não vai ser você ou eu que vou dizer para quem está se alegrando, nossa, que bobagem. Se alegrou porque ganhou um brinco da Swarovski. Nossa, que bobagem. Capitalista. A gente é assim, sem graça, sem educação, né? Nós somos assim. Então, quando o outro está alegre, para você pode não significar nada, né? Mas para o outro é muita coisa. O que você faz? Se alegre também.
com o outro, porque daqui a pouco o outro vai te contar que venceu isso aqui, ó, em algo que é difícil. O que você faz? Eu faço isso com todas as pessoas, todas. Eu falo top demais, top, top. É isso aí, daqui a pouco é isso, mais aquilo e mais aquilo outro. Mas às vezes, para mim, aquilo é desse tamanhozinho. Mas a gente tem que entender que o que alegra o outro pode não alterar nada para mim. E o que não altera nada para mim pode ser a alegria do outro. O problema é que para mim é um mosquitinho, talvez para o outro é um elefante. E nós já aprendemos isso no NA. Para de medir a dor do outro. E também não seja aqueles tipos que a gente aprendeu no Fala Que Eu Não Discuto, não. Que a pessoa está falando de uma dor, você vai e insere uma outra dor maior. Não. Acaba com esses negócios, gente. Vamos pôr em prática o que a gente ouviu. Quando alguém estiver falando de uma dor, você só escuta. É tão rápido, tão fácil. Só ouça. Para que a pessoa possa voltar amanhã para você para falar com você de novo. Para que ela não tenha preguiça de falar para você. Ouve, ouve, somente ouve. Sabia que nem os irmãos gêmeos são iguais? Eu tenho uma prima, eu tenho umas 2 primas na minha família, as primas minha e da Luciana, e da tia Dorita também, até da minha mãe, quer dizer, nós somos primas segunda e elas primeira. São gêmeas. Você olha assim, você fala, nossa, é igual. Mas, na verdade, elas são completamente diferentes na personalidade. Tem uma que é mais simpática que a outra, por exemplo, que é a única coisa que eu sei, que eu sou bem distante, então não tem muito o que falar. Mas eu sei que uma é muito mais receptiva que a outra, tem a carinha melhor do que a outra, porque nem gêmeos são iguais. Aí você nem nasceu da mesma barriga e quer que o outro seja igual a você. Eita! A gente está querendo fazer uma coisa que nem Deus faz. Então, o amor é reconhecer isso no outro, a diferença. E se precisa mudança aquela pessoa, você faz o quê? Ajuda. Pelo amor de Deus. Gente, guarda isso aqui, porque isso aqui é para você ter paz na mente. É para você viver bem o seu setembro, com a mente melhor e estável. Olha aqui. Se tem alguma coisa que essa pessoa precisa de mudança, você vai entender uma coisa. Eu posso ajudar, mas sem fazer disso um vitupério ou uma tortura para o outro. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente vira um torturador na vida da outra pessoa. E eu também preciso ser amado. A minha alma precisa ser amada. Gente, há pessoas que só precisam ser amadas. Eu vou repetir essa frase que Jesus frisou para mim e eu vou frisar aqui também. Tem pessoas que só precisam ser amadas. E nada mais. Se você experimentar amar, você vai ver que elas já vão melhorar 100%. Tem pessoas que precisam ser amadas, mas fulano é muito difícil. Você conhece uma fulana muito difícil na sua vida? Conhece, Nitiele, uma fulana muito difícil aí na sua vida? A gente conhece um tanto de fulana difícil, não é, gente? E aquela fulana difícil que aparece no espelho, você conhece ela também? Né? A gente é muito difícil. Às vezes a gente fala, nossa, fulano difícil, mas você é muito difícil também? Aí você fala assim, ó, ah, não, pastorinha, é muito simples conviver comigo. Ô, gente, ó, aí a gente começa, é simples conviver comigo. Eu sinto que eu nem peso o ambiente. Sou bom de me ter em casa. Sou maravilhosa. Na verdade, é tanta gente sem luz no mundo e só eu, com essa luz brilhante, que há somente em mim. É tão difícil, é tão fácil conviver comigo, eu não peso o ambiente, eu sou bom de me ter em casa, sou maravilhosa. Aí, sabe o que Jesus fala para nós? Talvez isso é você que está achando de você, Juliana. Tem que saber se o outro tá achando. Não, mas tem um tanto de gente que acha, mas tem um tanto que outro tanto que tem que não acha. Não é? Porque é muito importante, gente. Eu falei isso essa semana também. Às vezes tem um fulano tá falando. Tá, mas em qual categoria que fulano está na sua vida? Porque a gente tem que colocar as pessoas, cada uma no seu devido lugar na nossa vida. Nem todo mundo é igual a todo mundo, não.
né? Tem as verdadeiras rosas, tem os falsos botões, tem um monte de paradas assim. Aí você tem que colocar aquela pessoa ali no lugar dela. Quem está falando? Em que lugar está essa pessoa? Se essa pessoa ocupa um lugar importante, sabe o que a gente tem que fazer? Parar para analisar e buscar ter paz. No que depender de vós, tenha paz com todos. Agora, não é fingir que o cachorro está latindo, não. Porque tem A, B e C que está te achando bonita ou bonito. A gente precisa entender essas coisas. Às vezes nós estamos achando de nós mais do que nós deveríamos, e o nome disso é vaidade e orgulho. Às vezes nós estamos nos colocando de uma forma no mundo que está bem distante daquilo que a gente realmente é. E Jesus não gosta dessas coisas. É preciso autoconhecimento. Talvez para o outro hajam muitas complexidades na convivência conosco. Respeitar o outro nas limitações e amar, parar de analisar as pessoas espiritualmente, porque nós não temos esse medidor, não nos foi dado esse medidor. Parar de medir as pessoas espiritualmente. Aí, às vezes, você vai olhar, tem pessoas, gente, que estão num desempenho espiritual fantástico, mas são pessoas que são terrivelmente machucadas, que terrivelmente ferem e vivem ferindo. Então, eu nem sei se isso serviria de base, mas o amor de verdade que nós precisamos aprender é um amor que não julga, é um amor que não inflama o outro sobre o outro, é um amor que não fala mal, que não expõe, que não rechaça, é um amor que não despreza. Né? Eu cresci ouvindo, às vezes, a minha avó dizendo assim: vou colocar fulano no freezer. Tá aí uma frase que Jesus não gosta. Colocar ninguém no freezer. Até porque, talvez numa situação na nossa vida, você vai ter que tirar fulano do freezer rapidinho para te ajudar. Então é bom a gente não deixar ninguém no freezer. Não exclua. Lembre do conversando com a nossa história, do princípio da ordem, dos excluídos vivos da nossa vida, entre tantas outras coisas. O marido precisa amar a sua esposa como a alma. Esposa, ame o seu marido como alma. Nós precisamos, pais, ame os seus filhos como alma. Filhos, ame os seus pais como alma. Como uma pessoa diferente de você. Pastores, ame suas ovelhas como alma. Ovelhas, amem os seus pastores como alma. Amigos, ame os seus amigos como alma. Vizinhos, ame os seus vizinhos, hein, Érica? Como alma. Empregado, ame o seu patrão como alma. Patrões, amem seus empregados como alma, porque a Bíblia diz que todos nós fomos feitos alma vivente. A igreja precisa, no quesito amar, de sair dessa caixinha da religião. Uai, que isso, pastora? Sim, porque se você é dessas pessoas que mede as pessoas apenas espiritualmente, pelos dons, visões, línguas, quando eu volto a dizer, Jesus quer que você feche a sua boca, quer que a sua língua fique guardadinha na boca, e não que fique falando em muitas línguas. Às vezes está preferindo que você feche. Em muitas línguas, Jesus está amando mesmo é quem não fala o que não deve falar, que guarda a língua. Ele está amando mesmo é quem segura a língua. Volto a dizer, porque Jesus falou 4 vezes isso comigo. Segura a língua. Recebemos, atendemos pessoas como pastores em diversas situações. Você pode estar dentro dessa igreja e achar que você sabe sobre ela, mas você não sabe. Quem sabe sobre a igreja são os pastores da igreja. E nós, como pastores, atendemos pessoas diariamente em diversas situações. E não atendemos também pessoas em diversas situações, porque quando estão em situações se afastam de nós. Todas as vezes que afasta do barraco é porque está devendo. É sempre assim. Então, nós atendemos pessoas assim. Muitas vezes as pessoas vão nos nossos gabinetes, vêm na nossa casa, entra no quartinho de Jesus para pedir conselho, mas na verdade elas não querem conselhos. Elas querem uma palavra para dar conforto à decisão que elas já tomaram, que já está na mente delas fazer, aí elas vêm aqui
e tenta nos converter para aquela ideia que já está na mente da pessoa, porque tem gente que a gente não gasta tempo nem de explicar. Que a pessoa é tão inflexível naquilo que ela quer fazer e obstinado, que a gente não gasta mais tempo. A gente só fica olhando aonde vai dar. Mas aí a pessoa vem, na verdade, só para ocupar o nosso tempo, né, gente? Fica ali ocupando o tempo dos pastores, sendo que vai fazer exatamente o que quer e não o que foi aconselhado. Eu tenho certeza, isso foi assim, bem pensado, pastora. Antes de eu tomar tal decisão, a gente já pensou muito, mas nós esquecemos que nós não conseguimos dominar todas as coisas, gente. A gente esquece. A gente fala que está com a decisão tomada, que a gente já nananã, né? Só que o que eu queria lembrar você, eu vou lembrar você como aquilo que eu estou estudando e serei daqui uns dias, se Deus quiser. Deixa eu te falar. Talvez você está sendo dominada por coisas que nem você sabe que está aí dentro. O que a gente chama de inconsciente. Então, é bom ouvir conselhos, sim. É bom ponderar decisões, sim. É bom trocar ideias do que fazer e como fazer. Você que está me ouvindo, mulher, pode estar sendo traída por essas informações. Tranquilo e sereno o que eu estou te falando. Segunda coisa de hoje, última, o perdão. Depois de tudo isso sobre o amor, né? Coisa linda. Ah, não acabou não. Jesus falou de planta. Olha só como ele é estranho. Sobre amor, Jesus falou que é como a planta. Sabe quando você muda de casa? Eu nunca fiz isso, eu nem sei como que é esse exemplo. Mas quem planta e muda, já mudou de casa, sabe quando você muda de casa e você leva aquela planta que você amava, e aí quando você põe essa planta lá no outro lugar para onde você mudou, ela morre, parece que ela não vai? Já aconteceu com alguma das senhoras que estão aqui? Aí que aquela planta ali, ela não vai. Parece que ela mudou e a mudança não fez bem para a planta. E aí eu ouvi uma pessoa dando um testemunho outro dia de uma planta assim, e ela disse assim, mudou de lugar, ela não gostou, a plantinha. Mas aí sabe o que eu fiz? O pessoal falou da minha casa, joga essa planta fora. Joga essa planta fora. Não tem jeito para essa planta, não. Só porque o que eu fiz, a dona falando? Eu cavei em torno, a raiz ainda estava unida e viçosa. Isso quer dizer que ela não tinha morrido? Não tinha morrido. O que estava ali expressando por fora é só uma tristeza, por causa da mudança. Mudança de local, mudança de solo. Mas aí eu pus vitamina, eu pus esterco, eu reguei, eu conversei com a planta, porque conversar com planta dá certo, viu, gente? E não é coisa de doido, só fica coisa de doido se ela te responder. Mas enquanto ela não te responde, tá tudo sob controle. E conversei com a planta, joguei terra de novo, continuei vitaminando e logo ela começou a dar sinais de crescimento de novo, se tornou maior do que era antes, e Deus está dizendo para você e para mim, cave nas plantas que você tem que cavar, jogue adubo onde precisa ser julgado, pessoas que você perdeu, Jesus está dizendo, de todas as ordens de relacionamento, pessoas que você perdeu, apenas ame, Jesus está dizendo. Semeie, pratique, invista amor nessa plantinha, ame a sua família, ame o seu pai alcoólatra, a sua mãe alcoólatra, ame a sua mãe estranha, o seu pai estranho, ame a sua mãe mesmo que ela não respeite você, mesmo que você sinta que esse amor não é o que você precisa, ame o seu pai e logo, logo a planta pode mostrar sinais de viçosa de novo. E esse amor que você pensa que morreu, não morreu não, é que está faltando investimento. Amém. Perdão. Como vai a sua alma? Perdoa. A dor é inevitável, mas carregá-la é uma opção, gente.
As feridas e as dores são inevitáveis, mas carregar é uma opção. A mágoa. Porque assim, se você perdoou mesmo. Você não volta lá para falar nada daquilo, né? Então, a mágoa, que é o contrário do perdão, a própria palavra diz uma coisa: má água. O que é mágoa? Uma má água, que não pode estar no seu cérebro, minha irmã. Má água. A mágoa é uma água podre, é uma água ruim. Quando a pia entope, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quando a pia entope, acompanha a limpeza da caixa de gordura. Você já viu limpar uma caixa de gordura? É um nojo. E aquela água que está ali, ela é má ou boa? Água má. E às vezes o nosso coração está cheio de água. A nossa mente está cheia de água de caixa de gordura. Uma água podre, uma má água. Mas eu vim para te dizer o que Jesus me disse. Mas você não é caixa de esgoto, não, minha irmã. A nossa mente não é caixa de esgoto, não. Jesus não nos fez para ser caixa de esgoto. Não conserve esses sentimentos ruins na sua alma. Não conserve essas coisas na sua mente. O perdão não é um presente que você dá para o outro, não. Não se engane. O perdão é um presente que você dá para você mesma. Aí você pode ter certeza de uma coisa, gente. Eu achei muito lindo isso aqui. Aí você vai dizer assim, pastora, mas não fui eu que errei. Não, às vezes a gente erra até sem saber, não é, gente? Mas aí quando a gente fica sabendo, a gente vai lá e pede perdão. Mas se a pessoa não quiser perdoar, o que a gente vai fazer? Mas agora guarde essas opções que eu vou te falar sobre esse assunto. Você vai falar assim, mas não fui eu que fiz. E a pessoa que fez, ixi, mas tá assim, ó, gente. Talvez porque não sabe que feriu, né? Mas a gente deixa muita pista que feriu. Mas a pessoa não se toca. Aí você fala, mas a pessoa não me pediu perdão. Gente, tem gente que não vai te pedir perdão, esquece. Ela não tem consciência. Ela não consegue ter autoconhecimento suficiente para entender o tanto que tá te machucando e te pedir perdão. Não adianta. Não vai pedir perdão. Então tem gente que vai achar também normal, viu? Te ofender, te ferir, já faz parte da rotina da pessoa. Ela já te trata dessa maneira. Também tem essas pessoas que vão achar normal te ofender e te ferir. Ou outras que não sabem por quê. Porque não sabem que te feriram, elas não sabem. Elas acham que não feriram, mas feriram. Outras porque não admitem que feriram. Porque, inclusive, achavam e acham que você merece assim, ser tratado e tratada dessa forma. Ou são pessoas também que são orgulhosas demais para te pedir um perdão. Tem todo esse tipo de pessoas. E então, quer saber de uma coisa? Já que tem essa categoria toda aí, faz uma coisa, perdoa você. Perdoa você. Porque tem essa lista de tipos de pessoas que não vão pedir perdão, que acham que tem que te tratar assim mesmo, que não sabem que te feriu, você também não vai falar, que não admite que feriu, que não achava que achava que você merecia ser tratada assim mesmo, como você é. Outras que são orgulhosas, aí você vai ficar à mercê desse tanto de gente louca? Não. Perdoe você, porque você sai ganhando. Caminhe sem a carga. Deixa essa carga para trás. Abra sua alma e perdoe. Se você soubesse a vontade que eu tenho. Não, gente, vontade de perdoar é uma coisa. Fazer é outra coisa, viu? Abra o seu coração e perdoe. Por quê? Porque você e eu fomos perdoadas pelo nosso pior. Foi ou não foi? Nós fomos perdoadas pelo nosso pior. E eu vou te falar, nossa dívida é tão grande, era tão grande, que nós não poderíamos pagar. Mas Jesus, o nosso remidor, nos resgatou, pagou a nossa nota promissória. Ele disse, está consumado, ele disse, está pago, ele disse, está resolvido. E o império da mágoa, vou repetir, e o império da mágoa, da amargura, do desejo de vingança, do ressentimento, precisa cair.
senão você e eu seremos cativos. Senão, tudo que o outro fizer vai te atingir. Senão, se você me odeia, você é meu escravo. Se você tem uma demanda comigo, você é minha escrava. Porque tudo que eu falo te incomoda. Tudo que eu faço te incomoda. Se eu fico bem, você não gosta. Se eu fico mal, você gosta. Se eu posto uma foto, você se incomoda. Se você se incomoda, é porque tem algo errado dentro de você. Isso não deveria te incomodar. Então vamos pensar. Hoje é uma noite, viu, gente? De limpar a água suja, de jogar a água suja para fora. No que diz respeito a amar as pessoas e no que diz respeito a perdoar. Hoje não é um culto como que a gente viveu ontem. Jesus hoje ele não está nos corrigindo tanto. Jesus só está esclarecendo o que nós já deveríamos saber, fazer e viver. Na altura do campeonato que nós estamos e ainda proclamando Zacar. Isso aqui é só uma lembrança daquilo que já estamos carecas de saber. Então, essa é uma noite de nós perdoarmos uns aos outros na família. Família. Porque Deus disse para mim que hoje Ele quer se apresentar como Pai. Eu acho que Ele quis se apresentar como Pai porque neste fim de semana eu precisei muito de um Pai. E Ele foi Pai para mim. Ele foi peito de pai para mim. Né? Eu sempre falo com vocês que cada uma de nós está mais habituada com Jesus de uma forma, né? Nós temos várias opções. Nosso marido, nosso pai, nosso amigo e que mais? Nosso irmão mais velho. Então, eu geralmente tenho Jesus como meu pai. Ele se manifesta muito na minha vida como pai, gente. Com a proteção, com a provisão de um pai. É lindo, 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 lindo és. Ele é um pai. E hoje ele disse que iria se apresentar como pai. Que nós ouvíssemos tudo isso, lá no início eu disse, antes do louvor, como filhas. E aí, gente, para completar toda essa coisa, né, que eu estou contando para vocês, de mim, da minha experiência nesse fim de semana, eu recebi de uma pessoa que... Ah, não, a pessoa até sabe, sim. A pessoa até participou da reunião. Eu recebi de uma pessoa uma canção. E aí essa canção tinha uma única foto. E tem coisa que a gente recebe de Jesus, gente, que pudesse a gente copiar e colocava numa caixinha. E ele mandou essa pessoa mandar essa foto com essa canção, que é a canção que você vai viver hoje também aqui. Que você tenha ouvido essas coisas como eu ouvi, como filha. Como um pai dizendo para mim nesse fim de semana, filha, isso, isso e isso, filha. Filha, é assim, filha, que tem que ser. Filha, filha. E às vezes a gente sente muita falta desse filha. Então Jesus manifestou de uma forma tão grande como pai. E aí veio essa foto, disse que era a única foto, só não me lembro o motivo pelo qual era a única foto. Ah, tá. Porque aquela foto representa os inúmeros momentos que você tem comigo, no secreto. Sempre daquela maneira ali. A foto eu chorava muito. Eu nem sei como que pegou essa foto, eu nem lembro dessa foto. Eu estava com um pano, assim, era muita lágrima, eu me lembro exatamente o dia e o que é que estava acontecendo ali comigo e com Jesus. E aí eu falei, nossa, pai, é muito para minha cabeça, Jesus, obrigada. Obrigada por ser o meu papai. Então, quando a Lu ministrou a ministração de hoje com aquela canção, que canção tremenda. É bem assim que eu me sinto, amparada, caminhando milhas e milhas com ele, e ele suprindo todas as minhas necessidades. E se você tem necessidades nessa noite, se você tem necessidades mediante as coisas que foram faladas sobre essa palavra aqui, talvez muitos pontos desses nos atingem, como me atingiu, né? Quando o pai fala, filha, observe, filha, mas já não é bom ouvir esse filha? Já não é gostoso ouvir esse filha? Então, receba essa palavra assim, como filha.
Jesus quer reiterar hoje para nós que Ele vai limpar a água que está acumulada, te deixando com a cabeça cheia. E o amor e o perdão são duas válvulas de escape da água suja, da má água que está no nosso coração, que é a nossa mente na Bíblia. Então, que a gente possa agora perguntar para Jesus quais são as más águas que nós temos na nossa mente, que está nos deixando com uma hidrocefalia espiritual, almática, emocional. Quais são as águas que o Senhor deseja retirar da nossa mente hoje? Que a gente possa se entregar para esse Pai, esse que no início falou com aquela canção tão poderosa aos nossos corações. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Perdoe hoje pessoas que você precisa perdoar na congregação. Vou repetir para você os lugares. Na congregação. Aquele amigo que você precisa perdoar ou aquela amiga. Um irmão ou uma irmã. Um pai, uma mãe. Pais e mães constantemente precisam ser perdoados. Quem sabe você precisa perdoar o seu pastor, a sua pastora. Quem sabe você precisa perdoar um líder que está acima de você. Mas essa também é uma noite que, além disso tudo, Jesus quer que você se lembre que você tem um pai. E não se esqueça, minhas irmãs, o quanto essa figura ela é importante na nossa vida. A figura de pai. Independente de quantos anos você tenha. Ele é esse pai que você tem, que não te abandona. Ele não. Ele não te abandona. Mas sabe o que mais? Ele também nunca morre. Ah, isso é bom demais. Que você se deleite no colo do seu papai, porque é exatamente assim que ele quer.
tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por sempre trazer para nós aquilo que nós precisamos. Como desde o início desse culto nós aprendemos. Só falta nós te percebermos. A sua presença doce, seu sorriso, o seu cheiro e também você. Em tantas pessoas que o Senhor nos preservou. Obrigada, Jesus, pelos braços, pelas pernas, pelas bocas, pelos olhos, que o Senhor sempre usa nas nossas vidas. E que nós, Pai, possamos ser essas pessoas também, para as nossas irmãs aqui, para as nossas irmãs de outros lugares, aonde nós estivermos, seja na congregação, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja em qualquer área da nossa vida, que nós possamos te fazer perceber através de nós. Obrigada, Jesus. Que nós possamos ir por aí com a identidade de amor e de perdão do nosso papai. Que nós possamos, meninas, ser a cara dele. E que nós possamos percebê-lo em cada detalhe. Que o seu pai tenha te abraçado, tenha te colocado no colo. Eu não sei o que você precisava, mas eu sei que ele veio para fazer. E obrigada, Jesus, por ser também o nosso papai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha vocês de paz. A paz que você percebeu nessa última canção, nessa primeira canção agora do final. Ele não se envergonha de ser o seu Deus. Ele já sabia de todos os detalhes da sua vida. Deus abençoe vocês. Abre sua câmera para a gente dar tchau.
Leila, tô te vendo aí, Nai. Ele não se envergonha de ser chamado meu Deus. Livres da má água. Ele não tem medo de ler as palavras feias que você escreveu. Esse coração aqui é pra mamãe. A mamãe. Impressiona, porque É a mamãe? ele escolheu e já sabia de Ah, tá. todos os desvios, É pra de mamãe. todos os tropeços. Porque semana passada ela achou que não era pra ela, não. É pra mamãe. Quem é aqui? A Lu. Lu, é você? E eu sou. Como é que eu vou saber, gente? Vocês estão vendo aqui uma mãozinha? Ei, gente. Rodrega. Tô gostando de ver seu sorriso. Ó. Gabi. Suelaine. Seu pai te ama. Um beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Até quarta para quem vai pro futuro do pretérito.